Aqui, um grande problema está acontecendo. Porque se você falhar em subir a escada do crescimento espiritual, você vai cair, você vai ficar estagnado em seu crescimento e em seguida seus frutos vão se desviar e você será considerado indigno de entrar no reino de Deus. É exatamente isso que o diabo quer. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é que você se torne espiritualmente maduro no Senhor, para que Ele possa te usar e você será um candidato à glória, que será dado como recompensa um dia. Aleluia! É por isso que eu gosto de ler as Escrituras para vocês várias vezes, porque já percebi que esse é o principal problema de um filho no reino. E principalmente, isso está acontecendo não nos novos convertidos, mas nos membros antigos que vieram primeiro ao reino. Então, o problema está nos passos do chamado crescimento espiritual. Eu vou ler para vocês algumas escrituras aqui. Depois vamos examinar as escrituras sagradas e vamos olhar no espelho da nossa alma, entendendo o porquê precisamos intensificar o crescimento espiritual e por que, se não seguimos isso, então nós seremos agradáveis aos olhos do nosso Deus vivo. E, finalmente, você se desviará e seus frutos também se desviarão e você não será mais digno de entrar no resto do Pai. Veja o que ele disse em João 15:4, João 15:5, João 15:6, João 15:7 e João 15:10. Eu vou ler para os irmãos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir frutos por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aqueles que permanecem em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis do meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. A palavra do Pai aqui é permanecer nele ou permanecer no Senhor. Todo mundo diz permanecer no Senhor. Todo mundo diz permanecer no Senhor. Em cebuano, permanecendo no Senhor. Ele disse algo aqui que podemos encontrar se estivermos lendo. Um ramo não produzirá frutos por si só. Essa é uma coisa que devemos saber. Um ramo não produzirá frutos por si só. Só produzirá se permanecer na árvore. E você, ele disse, você não pode dar frutos se não permanecer em mim. Portanto, não vamos nos separar do Pai. A qualquer momento, não se afaste dele. Porque um dos segredos de manter a produtividade está nele. Ele disse que é a videira. Nós somos os ramos.
Aqueles que permanecem nele e ele em você, o mesmo produzirá muitos frutos. Não está escrito nessa parte de João 15:6, se desviar e ser infiel. Nós não desviaremos se permanecermos nele. Portanto, alguns podem ser enganados pensando que aqueles que foram embora se desviaram. Mas muitos desviados ainda estão aqui. De fato, eles ainda estão participando do culto. Eles ainda estão presentes aqui. O Pai ele não olha primeiro para a presença física para ver se você está permanecendo nele ou não. O Pai olha se você tem algum fruto espiritual ou não. Assim como agora. Por exemplo, você é membro desse ministério por tanto tempo. Sendo assim, em seu serviço ao Pai, quando permanecemos nele, temos uma cruz para carregar. Porque esse é um dos requisitos do discipulado. No crescimento espiritual, é inaceitável que você não cresça. No crescimento físico, é o mesmo. Você não pode evitar o crescimento. Vocês podem dizer isso comigo? Todo mundo diz, não posso evitar o crescimento, físico ou espiritual. Você não pode evitar isso. Veja, você evitou o crescimento físico. Você não pode evitá-lo. Faça o que fizer. Você vai crescer. Sua idade realmente vai aumentar. O que quer que você faça, você realmente terá cabelos brancos. Não importa o que você faça, você terá uma visão embaçada. Não importa o que aconteça, você realmente crescerá. Você tinha 1 ano de idade antes, não importa o que você faça, você terá 2 anos no próximo ano. Da mesma forma, você terá 3 anos no próximo ano. Não importa o que aconteça, você terá 5 anos. Mesmo se você resistir, fará 10 anos mais cedo ou mais tarde. Qualquer que seja a resistência que fizer, você completará 50 anos. Verdadeiramente, o crescimento é imparável. Mas se alguém te falar, eu só quero ter 25 anos. Será que alguém aqui pode dizer que a sua idade vai ficar só nos 25 anos? Quando uma pessoa diz, eu quero ter apenas 25 anos, o que vai acontecer com ela? Claro, ela vai morrer. Se você quiser ficar com 25 anos, você está morto. No crescimento espiritual, tem o recém-nascido, a infância, adolescência e maturidade. Quando você diz, eu vou permanecer apenas como membro, fim de jogo. É por isso que alguns que estão no ministério há muito tempo, mas seu espírito permanece apenas como membro, ficam estagnados. Então, fim de jogo para eles. Mesmo se eles estiverem aqui fisicamente vivos, fim de jogo para eles. Quais são os sinais de que um membro está acabado? Ele quer estar conosco fisicamente, mas não quer carregar um fardo, não quer ter nenhuma responsabilidade. Quando a coordenadora deles propuser uma reunião, nós teremos uma reunião de distrito, e eles são desse distrito, eles serão os primeiros a irem embora. Eles não participam das reuniões. Esse é o sinal de que acabou o jogo para você. Mesmo que você esteja fisicamente presente, mas quando não quer responsabilidade, não quer carregar um fardo seguindo ao Pai, você não vai crescer mais. Por isso teve alguém que disse,
Voltarei, mas ficarei somente como membro. Quem era obreiro antes e saiu, o que eles disseram? Pastor, não vamos causar nenhuma ofensa quando sairmos. Seremos apenas membros. Foram eles que escolheram onde eles queriam estar. Você não pode escolher onde deseja estar no crescimento espiritual. Quando você entra na nação do reino dele, você passará pela infância, mas não ficará lá, goste ou não. Você crescerá e se tornará um membro em espírito, mas, queira ou não, você não permanecerá como membro. Chegará a hora e você se tornará um discípulo no espírito. Quer você queira ou não, você se tornará um discípulo no espírito. E você não permanecerá um discípulo no espírito. Querendo ou não, você se tornará um membro em espírito. Quer você queira ou não, quando se tornar um obreiro em espírito, você se tornará um ramo que dará frutos. Você não pode se dar ao luxo de não dar frutos. Quando o membro está tentando escapar de suas responsabilidades físicas, ele não quer produzir frutos. Isso é um sinal de que ele já está acabado. Ele está morto no espírito. Se houver morte no físico, também haverá morte no espírito. Por exemplo, quando você diz, terei apenas 10 anos de idade. O que isso significa no espírito? 10 anos. Membro. Esse é apenas o estágio de ser membro. Isso é infância. Eu serei apenas um membro. Isso significa, eu irei, mas não me faça assumir responsabilidades. Isso não é permitido. O Senhor disse, os que seguem a mim negarão tudo e terão que carregar sua cruz e me seguir. É por isso que todo mundo crescerá. Quando você se recusa a seguir isso, você não é mais um membro espiritual. Quando você não é um membro espiritual, você pode ir embora. Porque talvez você não seja mais necessário na casa do Senhor. De qualquer forma, você está espiritualmente morto. O que vou fazer com você? Você não é nada certo. Então não podemos fazer isso. É por isso que aqueles membros que já são velhos estão no ministério há muito tempo. Esse é o espírito de infidelidade deles, sendo que eles deveriam ter crescido e amadurecido. Qual é o espírito de uma criança? Novo convertido? Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Aleluia. Você percebeu? Você viu a razão pela qual você tem que crescer? O membro não pode escolher qual crescimento ele quer. Eu vou apenas ser um membro. Eu só quero ser um membro. Eu só quero ser um discípulo. Isso não é permitido. Qual é o espírito de uma criança? Ele pensa assim, se o Senhor nos obedece, tudo o que iríamos querer era permanecer no estágio de infância, certo? Esse é o melhor ministério. O ministério irá alimentar você e você não estará fazendo nada. Você continuou comendo as palavras de Deus e não tem nenhuma responsabilidade. Isso é tão bom, né? Nem mesmo um esforço. É muito bom. Nenhuma responsabilidade. Quando você se ofende, te darão atenção na mesma hora. Quando você se ofendia, um dos obreiros correria imediatamente a você. Claro, você está segurando ele. Veja, quando uma criança está prestes a cair, enquanto estamos a segurando, entramos em pânico. Se a nossa vontade fosse obedecida, todos nós desejaríamos esse ministério, certo? Certo? Se seu amém foi fraco, mas eu sei que é isso que você queria. É por isso que alguns de vocês já são velhos no espírito, mas voltam a ser infantis. No espírito não há demência. Ou seja, quando você envelhece, você volta a ser infantil. Isso só acontece com os filipinos. Na América, quando uma pessoa envelhece, ela se torna cientista. Na China, quando uma pessoa envelhece, ela se tornará um mestre. Aqui, quando a pessoa envelhece, ela fica com amnésia. Mas no espírito, isso não é permitido.
No Espírito, quanto mais crescemos no ministério, nos tornamos duplo mestre. Nós somos os cientistas do Espírito. Aleluia! Você não tem permissão para escolher onde deseja estar no crescimento espiritual. Porque quando você faz isso, você para de crescer. E quando para de crescer, significa que está morto. Quando você está morto no Espírito, você precisa ser retirado. Você será colocado em um caixão e depois enterrado. Você não deve ser mais visto, não é mesmo? Então, quando falamos sobre o crescimento espiritual, devemos crescer até chegarmos à maturidade. Você não será servido para sempre. Não possui outro ministério. Chegará a hora em que você estará carregando alguns dos fardos do ministério. Chegará a hora em que você estará carregando alguns desses fardos. Por que os nossos fardos são maiores aqui em Davao? Porque é daí que as boas novas vieram, e é aqui que o seu nome foi exaltado. Nós somos os primeiros em tudo. Aleluia! Por isso, quando você procura os mais fortes em serviço, isso deve ser visto nessa cidade. Você não deve ser afetado por provações e tentações. Você não deve ser afetado por perseguições. Graças a Deus, em minha observação, passamos por perseguições, mas quando se trata de responsabilidade, ainda não. Porque na minha observação, quando se trata de reunião por distrito, vejo que alguns estão desaparecendo, não participam das reuniões. Isso é um sinal de que você voltou à infância. Quando você volta à infância ou parou no seu crescimento espiritual e não quer mais carregar seu fardo, parou de seguir o Pai. E quando você para de seguir ao Pai, isso significa que você está escrevendo o seu próprio atestado de óbito. Esse já é o seu atestado de óbito. O Pai irá remover você. Mais cedo ou mais tarde, você irá se desviar. Não poderá evitar isso. É por isso que temos que estar cientes do crescimento que estou falando aqui. Estou abordando esse problema porque agora me tornei o presidente do povo de Deus. Aleluia! Vocês entenderam o que eu quis dizer, irmãos e irmãs? Ok. O Pai diz, se o homem não permanecer em mim, então quando você para de crescer, você se recusou a permanecer nele. Você não está mais conectado a ele quando você não cresce. Porque ele disse, somente os ramos que nele permanecem crescerá e dará muito fruto. Ninguém pode escapar da responsabilidade. Se você escapar da responsabilidade, o Pai irá te cortar. Se você escapar da responsabilidade de carregar o peso da cruz, que é colocada sobre os nossos ombros, o Pai certamente o cortará. É por isso que muitos estão saindo, porque foi o próprio Pai quem o separou da sua congregação por causa disso. Sou grato porque essas revelações nos foi dada, pois quanto mais somos abençoados com as revelações do Pai, mais o Pai nos confia com muitas coisas. Por isso devemos nos sujeitar às responsabilidades do reino. E sendo assim, então poderemos ser agradáveis aos olhos de Deus e nós podemos ser um instrumento para a sua glória. É por isso que Ele nos chamou, não apenas para o propósito de salvação, mas para o propósito de glorificá-lo enquanto estamos aqui. É uma grande responsabilidade que as revelações nos tenham sido dadas. Ele disse isso, certo? Ele disse, a quem muito é dado, muito mais é exigido. A quem muito é dado, muito é exigido. A quem foi dado, muito será exigido. Muitos serão cobrados. E foi confiado tudo isso a nós. Reflita, tudo foi confiado ao seu pastor. É bom ouvir isso, mas é uma grande responsabilidade para mim. Somos gratos aqui no reino de Deus. Ele está apenas nos usando para nos tornarmos instrumentos se formos obedientes.
Não seremos capazes de sentir os fardos que carregamos, porque seu poder fará tudo. Aqui no reino de Deus, operamos e fazemos tudo pela fé. Todo fardo que carregamos, fazemos isso apenas por meio da fé. E Ele será o único a fazer o resto. Quando começarmos a ter fé em tudo que Ele nos dá, então todos nós seremos obreiros no Espírito. Quando você é um obreiro no Espírito, qual é o seu espírito? Você não depende de nada. Você é dependente dele. Você é um solucionador de problema, não é um criador de problemas. Agora, somos o povo do reino. PCM at BSGL nagdidimandahan doon sa barangay captain sa kanilang baryo. Dapat wala na. Kung meron man, backslider na kayo. Nakakahiya na kayo. Alam ba ninyo, sa judgment, you will be judging angels? You, the people of God, will be judging angels. You will be a part of the judgment seat. You will be judging souls. You will be judging even the fallen angels. Kung totoo kayo, bakit dito nagpapa-judge kayo sa mga unbelievers? Why can't you judge yourself? Mga anak kayo ng kaharian. Those are signs na backslider ka na. Pagka nangyayari yon, hindi nakalugod-lugod sa harap ng Diyos yon, kayo ay aalisin niya sa kanyang listahan. Hallelujah. Now, we are people of the kingdom. Portanto, essas características devem ser moldadas em nós. As características sobre as quais o Pai falou quando o seguimos. E sabemos disso porque eu preguei isso várias e várias vezes. O Pai nos moldou para sermos o povo do reino. E as características do povo do reino são diferentes das outras pessoas. Somos um sacerdócio real. E sabemos a urgência da mensagem da salvação. Almas estão envolvidas, milhares e até milhões estão morrendo sem o conhecimento da salvação do nosso Pai Todo-Poderoso e o seu Evangelho, o Evangelho do Reino. Almas estão indo para o inferno todos os dias. Nós somos responsáveis por elas. Vocês estão prontos para se responsabilizar por aquelas almas que estão morrendo sem Deus em suas vidas? Você está pronto? Você deve se preparar, pois somos responsáveis por elas. É por isso que devemos estar ocupados. É por isso que precisamos realmente usar os recursos que o Pai nos deu, o conhecimento, a sabedoria que Deus nos deu. Vamos usar tudo isso e realmente nos colocarmos nas mãos do Mestre para nos tornarmos instrumentos de sua glória para a salvação das almas. Porque as pessoas que estão morrendo e que estão morrendo em nossa geração, um dia no julgamento, elas se levantarão e apontarão para nós. Todos nós que fomos confiados com o Evangelho do seu reino nessa geração. Se não fizermos nossa parte e nosso melhor para proclamar o Evangelho de acordo com as nossas capacidades, por isso fomos divididos, para que você possa realmente saturar sua comunidade com a mensagem do arrependimento e com a mensagem que está escrita na sua vida. Essas almas se levantarão um dia desses em julgamento e apontarão para você e te condenarão. Isso é difícil, mas é verdade, porque Deus nos confiou todas essas coisas. Aleluia! Como povo de Deus e povo do reino, podemos dar ao Pai para que a sua glória seja vista por todos, e sua glória reunirá almas e lhe permitirá saber que não há outra salvação, senão a salvação do Pai. Não há outra salvação, mas apenas a salvação do Pai como povo do reino. Vamos dar ao Pai tudo o que podemos dar e tudo o que podemos fazer para que a sua glória esteja sobre nós. Quando a sua glória estiver sobre nós, as almas se aproximarão da glória, porque a glória do Pai é luz.
As almas se aproximarão dessa glória como insetos que se aproximam da luz e lhes darão vida. A glória do Pai é vista em sua vida? Se você recusou os 4 passos do crescimento, a glória do Pai não será vista em sua vida. Não será visto em sua vida. Jovens, me escutem. Todos digam, louvado seja o Pai. Todos os obreiros digam, louvado seja o Pai. Todos os líderes digam, louvado seja o Pai. Então, outro sinal de que você se tornou um infiel em seus frutos é quando você está de frente para mim, seu pastor, você é muito gentil. Mas quando você vira as costas para mim, sua vida é pior do que a de um incrédulo. Ouvi dizer que existem alguns obreiros e jovens fizeram um passeio de navio. E quando dão as costas, sua vida lá no navio é pior do que as dos incrédulos. Não sei se é verdade, mas se é verdade, isso é um sinal muito ruim. Isso não é característica do povo do reino. Nós somos a luz do mundo. Deixemos que essa luz brilhe sobre os homens. Isso não é apenas para os jovens, mas é para todos nós. Como você mora na sua comunidade? Você vive uma vida agradável ao Pai para que você possa glorificá-lo? E essa glória será vista como uma luz e as pessoas virão e se reunirão a essa luz. A glória do Pai deve ser vista onde você mora. Não seja um constrangimento na sua área. Não seja um constrangimento na sua comunidade. Não seja um constrangimento no seu escritório. Não seja um constrangimento em seu condomínio. Não seja um constrangimento onde você mora. Não seja um constrangimento quando você está andando de navio. Se eu posso vê-lo ou não, você deve ser como Cristo. Você é um filho de Deus, o filho do reino. Louvado seja o Pai. O que eu estou dizendo é certo? Ou não? Está certo? Então, como representante indicado pelo Pai, eu estou abortando esse problema. E quero que esse problema seja eliminado de dentro do povo do reino. Isso nunca deve ser falado novamente do povo do reino. Isso não deve ser falado novamente. Deveria ter acabado já. Você conhece o reino dele, seu nome, suas palavras e sua vida foi nos confiada. Seu reino, seu nome, suas palavras e sua vida. Essa é a esperança da raça humana. Essa é a esperança da salvação de toda a humanidade. E nós somos os únicos encarregados disso, irmãos e irmãs. A esperança dos homens não é religião. A esperança dos homens não é denominação. Embora possa ser um trampolim para a verdadeira salvação, não é a resposta final. Jesus Cristo é a única resposta. A resposta está conosco. Não vamos esconder essa revelação do crescimento espiritual. Essa revelação do crescimento espiritual não foi dada às religiões e denominações de onde viemos. Isso foi dado apenas para nós. É por isso que quando eu falo com você sobre os passos do crescimento espiritual, falamos a mesma língua e nos entendemos, mas há aqueles que abandonarão seus frutos. Eu designei coordenadores para monitorar o crescimento de todas as divisões, distritos e indivíduos. Aqueles que estão se tornando infiéis em seus frutos serão chamados, gostem ou não, a Bíblia nos dirá. Todo ramo em mim que não der fruto, ele foi cortado. Ele cortará o ramo que não dá frutos. Olhe para a árvore. É realmente bom aos olhos. Os galhos são muito saudáveis, mas não se deixe enganar pelo ramo com aparência saudável. Porque se ele não der fruto, será cortado. O mesmo vale aqui. Fisicamente você está vivo. Fisicamente você está presente. Fisicamente você está aqui. Mas se você não tem frutos no Espírito,
para impulsionar o seu crescimento espiritual. Não fui eu quem disse isso. O Pai disse que você será cortado e será jogado ao fogo e você será queimado. Quem fará isso? O Senhor, nosso Pai, fará isso. Portanto, devemos sempre agradecer a Deus. Ele nos deu esse caminho para a salvação. Nós vamos crescer. Todos os novos convertidos se tornarão membros. Todos os membros se tornarão discípulos. Todos os discípulos devem se tornar obreiros em espírito. Obreiros e obreiros em tempo integral. Quando você se torna um obreiro em tempo integral ou em tempo parcial, desde que você seja um obreiro no espírito que está trazendo frutos, você está trazendo almas. Aleluia! Aleluia! Aqui na cidade de Davao, meu Deus, eu vou banir aqueles que não dão frutos, que já deveriam estar dando frutos. Você será removido da lista. Você sabe que foi-me dada uma caneta para escrever os nomes que eu quero. Você sabe quais são os nomes que eu quero escrever no livro da vida? Aqueles que estão dando um passo na jornada espiritual. Mas mesmo se você estiver aqui, o pastor não sabe nada sobre mim. Não sou eu quem sabe sobre você. O Pai tem um anjo aqui. Então veja isso. Quando uma pessoa se torna presidente, mesmo nas Filipinas, os recursos dos poderes estão com ele. As forças armadas, todos os membros do gabinete, todos os departamentos, todos estão com ele. Este é um reino celestial. Este é um reino celestial. Quando temos um filho indicado, os recursos também serão dados a ele. Os anjos conhecerão cada um de vocês, porque eles estão registrando sua vida e você tem um livro de obras. Quando Deus terminou de comandar os anjos através do Filho, Ele disse: anote tudo o que deve ser escrito aí. E esse é o conhecimento do Filho de Deus, que Ele dará a aprovação. Então qual é a minha aprovação? Somente aqueles que crescerem, somente aqueles que seguem o caminho, somente eles serão escritos. Mas quando você se recusa a crescer, se eu te conheço pessoalmente ou não, seu nome não será escrito no livro da vida do Cordeiro. É por isso que os apóstolos que estavam com ele ficaram felizes porque foram capazes de repreender o diabo. Então o diabo foi expulso daquela pessoa. Então eles retornaram ao Senhor e trouxeram as notícias ao Senhor e disseram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando. E o Senhor disse: não fique feliz porque os demônios estão te obedecendo, mas fiquem felizes porque seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você deve se alegrar porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Quem dentre os membros daqui do Brasil quer que o seu nome esteja nesse livro da vida? De qualquer forma, os seus nomes já estão comigo. Mas eu apaguei alguns dos nomes. Eu não quero lhe dizer isso, mas vou lhe dizer que quando uma alma no reino se recusa a crescer, ele não está mais escrito. Quer que eu conheça ou não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou comprometer isso. Aleluia. Talvez seja por essa razão que eu fui confiado, porque eu não vou comprometer isso. Talvez se o livro da vida fosse confiado a alguns de vocês, talvez todos os seus amigos estariam com o nome dele anotado lá, mesmo que eles vivam a vida de Barrabás. Aleluia. Mas não aqui. Está claro?
Portanto, essas características não devem ser vistas no reino de nosso Deus vivo. kaharian ng ating buhay na Diyos. Aqueles que não conseguem ficar de pé por si mesmo não crescerão. Essas características não devem ser vistas no reino de Deus. Walang prinsipyo Quando uma pessoa não tem princípio, não toma decisões por si mesma, e então nasce uma condição em sua obediência a Deus. Panginoon. Quando você depende das forças dos outros, você se recusa a crescer. Hindi dapat makita Isso não deve ser visto no reino. kaharian. Algumas pessoas não conseguem continuar a servir a Deus enquanto estão apegados a relacionamentos físicos. É apenas um relacionamento físico. Deve ser cortado. Nosso relacionamento deve ser espiritual. Amém? Então, outra característica que o Pai despreza. Sempre tem uma condição quando eles servem ao Pai. Não há condições quando você serve ao Pai. Quando servirmos, devemos apenas seguir as condições dele. Aleluia! Qual é a característica que deve ser visto no reino de Deus? Ating Panginoon. Características do povo de Deus. Eles são sábios. Todo mundo diz, eles são sábios. Não é sábio em sua própria percepção, mas você é sábio em obediência à palavra de Deus. Você é sábio porque constrói a sua casa sobre a rocha? Aleluia! Eles constroem sua casa ou sua fé na rocha da palavra de Deus. Você está de pé sobre a rocha da obediência ao seguir as palavras de Deus. Salita ng Diyos. Esse crescimento espiritual de que eu estou falando são as palavras do Deus vivo. Todos vocês, você dá esse passo, e quando vocês dão esse passo, às vezes pode parecer muito difícil de alcançar, mas você deve alcançar, porque quando chegar ao fim, as bênçãos estão esperando por você. Porque ele disse, se você ir, dê frutos, seus frutos permanecerão. Peça o que quiser e será dado a você. O povo de Deus, cujas características foram moldadas, significa que suas emoções e vontades já estão crucificadas com Cristo. Como Paulo disse, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. É por isso que já estamos crucificados. Nossas emoções já estão crucificadas. Nós colocamos Ele em primeiro lugar. Quando chegamos ao crescimento espiritual, deixamos tudo. Você pode deixar tudo para trás quando alcançar esse crescimento espiritual. Quando você chegar ao quarto passo, incrédulo, novo convertido, membro, discípulo, obreiro em Cristo. Quando você chega ao quarto nível, você é capaz de deixar tudo. Você é capaz até de deixar sua mãe. Se sua mãe for te atrapalhar, você deve deixá-la. Se seu pai atrapalhar, você o deixará também. Quando seu parceiro atrapalhar, você deve deixá-lo. Se o dinheiro atrapalhar, você deve deixar de lado. O que quer que te impeça de seguir ao Pai, você deve deixar para trás. Você já pode fazer isso. Quando você chegar aqui no quarto nível, quando a carne o impede, você a deixa. Aleluia! Negue até a si mesmo. Quando você alcançou o topo, quando lhe foi dado o poder de negar a si mesmo, então você alcançou a maturidade espiritual. Isso é a perfeição no espírito. Quando você alcançar o quarto passo, você será encarregado de todas as coisas. Quando você chegar ao topo, você não cairá aqui. Não há destruição aqui. Amém? Não há destruição lá. É assim que vivemos a vida do nosso Senhor, e essa é a vida do seu pastor.
Você já passou por todas as coisas. Isso significa que você é um vencedor. Existe apenas uma coisa muito importante em sua vida, que é o seu serviço e a obediência a Deus e nada mais e nada menos. Ninguém é maior, apenas o Pai. Assim como agora, se eu receber um carro muito bonito por Deus, alguns pensam que a minha emoção está ligada a esse carro. Mas quando chegar a hora em que o Pai pegar de volta, deixarei como se nada tivesse acontecido. Isso não vai me atrapalhar. Mas se você está aqui e receber um brinquedo, você vai esquecer quem lhe deu esse brinquedo. O seu apego é apenas com seus brinquedos. Não há problema em perder tudo, desde que o brinquedo ainda esteja lá. Você não atingiu a maturidade. Você não nasceu totalmente de novo no Espírito. Você recebeu um filho. Quando um filho te foi dado, aí você foi testado. Qual foi a reação da criança? Eu não me importo se eu perder todos vocês. Apenas não meu filho, certo? Ela até deixou o pai pelo filho dela. Por isso não foram capazes de subir. Mas quando você está nesse nível, você trouxe uma criança com você. Você está aqui. Quando você é testado, você é como Abraão. O que eu farei, pai? Ofereça o seu filho. Aqui está. Quando você atinge esse nível, é um vencedor. Você superou todas as provações. Você venceu todas as tentações. Você venceu até a sua própria vida. Quando você superar todas as coisas, isso significa que você perdeu tudo por Ele. É aí que será cumprido na sua vida. Aquele que perder a vida, a encontrará. Aquele que encontrar a sua vida, aqui embaixo, perderá a vida, aquela lá. Quando você está aqui e supera tudo, isso significa que você perdeu tudo por Ele. Você vai encontrar. O filho de Abraão voltou? O filho de Jó foi devolvido? E muito mais. Tudo lhe foi devolvido, porque ele já pode ser confiado, porque ele havia sido testado com tudo isso e passou, e então foi devolvido tudo a ele. Aleluia! Aleluia! Então, quando você tem as características de Cristo, que Ele quer moldar em você, você começa a revelar a verdade. Sua vida se torna uma revelação da verdade. Muita verdade virá de você. Muitos serão alimentados todas as vezes que você falar. Haverá uma revelação que será consumida de você. Então você começa a abençoar as pessoas e torná-las vivas em sua fé. Onde quer que você tenha reunião, o povo estará vivo. Se você está apenas nesse nível, seu conhecimento é apenas até esse nível. Toda vez que você se comunicar, este é o único maná que você os alimenta. Quando você tenta estar nesse nível, o que ele disse? Que tipo de ministério é esse? Não dá para entender. Não somos alimentados adequadamente e não temos quarto. Nossas esposas estão separadas de nós. Até nossos filhos não recebem leite. É o que as pessoas desse nível diriam. Portanto, se um novo convertido ouvir isso, o que acontece? Eles vão viver? Não, eles vão morrer. Ou se você está nesse nível, por exemplo, ainda não tem família, é solteiro, o que você vai falar? Você vai dar um passeio em um navio? Sobre o que você vai falar? Meu namorado antes era muito bonito. Eu sinto falta dele. O tópico delas é sobre o namorado. Quando elas vão para o quarto, falam sobre o namorado. Agem como incrédulos.
Mas quando você vier aqui, sobre o que você vai falar? Eu passei por muitas emoções aqui no ministério. Mas o Pai me abençoou. Quando eu ainda era novo, fui tentado especialmente pelo meu namorado e pela minha namorada, a quem deixei. E eles querem que eu voltasse ao mundo, mas eu superei. Eu fiquei. E deixei tudo para trás. Eu rejeitei tudo. Eu rejeitei tudo. Aleluia! E eu agradeço ao Pai, porque eu superei tudo isso. Se houver um novo convertido que ouça, o que ele fará? Ele ou ela seguirá seus passos até atingir seu nível em que perderia tudo. É por isso que todos devem atingir esse nível. Esta é a vida máxima. Mas quando você está nesse nível, o que vai compartilhar? Você vai compartilhar sobre isso? É isso que você vai compartilhar? É isso que você vai passar? Não, você compartilhará aquilo que acabou de aprender. Essa é a única coisa que você pode entender. Esse é o único nível em que você pode se apoiar. E é por isso que todas as vezes que alguém te ouve, eles também ficam fracos como você. E se você não quiser subir de nível, também dirá, eu continuarei como membro, vou ficar nesse nível aqui. Então isso significa, ficarei aqui. E quando alguém subir, você também os derrubará. Não, vamos ficar aqui. O novo convertido subirá aqui, eu irei lá. Não, você está apenas entusiasmado porque você é novo. Você será como eu daqui a um tempo. Aleluia. Toda vez que alguém subir aqui e passará por ele, ele vai te derrubar. Ele não quer que eles o superem. Ele quer que eles estejam apenas no nível dele, até formar um grupo lá. Todos eles são iguais, suas reuniões são iguais. Mais tarde teremos uma reunião com o coordenador. E o que faremos? Durante a oração de encerramento, quando todos fecharem os olhos, vamos sair. E a mesma coisa aconteceu com alguns membros pioneiros do reino. Não há diferença entre eles. São piores do que Judas. Porque essa é a única coisa que eles sabiam. Eles não queriam sair de lá. É por isso que todos nós devemos ir para a maturidade espiritual. Veja o que a Bíblia diz. Vejam aqui. Ouçam isso. Às vezes meu coração dói, todas as vezes que eu prego isso. Você sabe por quê? Escute isso. Ao vencedor, eu lhes concederei que se assentem comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqueles que se assentam no trono serão os únicos a serem confiados com todas as coisas, porque fomos os únicos a quem foi confiado essa revelação. Nós somos os únicos que se sentarão no trono se formos vitoriosos. Assim como o filho que está sentado no trono de seu pai. Isso significa que ele será encarregado de todas as coisas. E aqueles que não serão confiados não entrarão no reino de nosso Deus vivo. Então não fique nesse nível, ok? Você não pode se ordenar e dizer, eu vou ficar aqui. É tão cansativo subir lá. Ou, eu vou ficar nesse nível aqui que é melhor. Esse nível aqui também é melhor. Você tentará outro nível. Esse nível também é melhor. Você é apenas novo. Você vai passar por isso. Quando se trata das provações, ele será aquele a aconselhá-lo e dizer, não seja fraco. Você deve servir como eu. Deveríamos ser fiéis em ir à igreja. Mas ele fica fraco quando foi levado para o terceiro passo.
Ainda falhava sempre que ele tentava puxá-lo para o terceiro passo. E eventualmente ele escolheu apenas o segundo passo. Depois disse: irmão, acho que você está certo. Irmão, você está certo. Ao invés de recrutá-lo, foi ele que foi colocado para baixo. Irmão, acho que você está certo. Irmão, as reuniões que eles estão tendo não são importantes. Em vez disso, ele já estava aqui. Irmão, vamos participar da reunião. Por que você não comparece? Um deles disse: não é tão importante, porque eles sempre discutem sobre promessas. Eu vou assistir, irmão. Vamos ouvir? Mas esse homem não quer. Então, eventualmente o que já está aqui terá a tendência de ser derrubado. Realmente, né, irmão? E como se não tivesse sentido nisso. É melhor sairmos porque ele já tem muitos membros. Eles não vão nem nos notar. Quando você desce no fundo, é adeus. Já acabou para você. Portanto, permaneça lá. Apenas passe por isso com Cristo. Supere tudo isso e cresça no Espírito como filho de Deus. Aleluia! 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 Então você revela a verdade e depois faz a vontade dele. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora não há nada tão importante para você do que fazer a vontade do Pai. A vontade dele é suprema em sua vida. Quando você é um vencedor, você não vê nada além da vontade dele. Se é da sua vontade que eu morra, eu morro. Faça apenas a vontade do Pai. Você será capaz de fazer isso quando já está no topo. Seja qual for a vontade dele, eu me negarei. Eu vou negar a mim mesmo. Aleluia. Se for a vontade do Pai sacrificar o meu filho, eu farei isso, como Abraão. Tudo pode ser encontrado aqui no topo. Você faz a vontade dele. Se você está aqui e ainda não pode decidir, você ainda está seguindo a sua própria vontade. Aqui é o mesmo. Então aqui é a morte. A morte é daqui indo para cá. Também é perigoso se você estiver aqui. Você tem tendência de ser derrubado. Outros farão assim. Em vez de você subir e descer, por que você não sobe aqui? Você faz isso aqui. Se você já está aqui e conhece a vida aqui, será encarregado de tudo isso. Irmãos e irmãs, por que o Pai o deixou cair? Para puxá-lo para cima. Vem, todos vocês. Você está aí há muito tempo. Venha. Você vai ter tuberculose aí? Não, vem aqui para cima. Você está agora com o Pai. Você está agora com o Pai. Aqui todos os filhos e filhas de confiança estão aqui. Os que estão com Ele são chamados, escolhidos, escolhidos e fiéis. Eles serão fiéis. Eles não apenas professam a palavra, mas obedecem a palavra. A rocha em que eles se apoiam é a rocha da obediência. Então esse é o espírito de crescimento que o Senhor nos dá. Há apenas segurança e fidelidade para aqueles que confiam em Cristo e o obedecem. Quando você está aqui no primeiro passo, todos os egocêntricos estão aqui. Infância. A doença da infância é egocentrismo. Certo? Me diz, quando você é criança, todas as atenções estão em você, não é? Você gosta, né? Especialmente quando seu filho está ciente. É por isso que quando a criança tem toda a atenção nela, ela age como uma criança. Como, por exemplo, uma criança pequena. Você está abraçando um bebê de 1 ano e meio de idade. Nós gostamos de abraçá-lo, certo? Toda a atenção está nele, mas ainda age como uma criança. É por isso que, como toda a atenção está em você, você ainda é criança.
Não é que toda a atenção está apenas na criança. Me diz, toda a atenção está na criança? Não é? Estes são egocêntricos. Eles simplesmente não superam. Eles não ficam felizes em ver outros rostos. Nem um sorriso, mas deixem-o ver seu próprio rosto. Ele vai até gritar. Como uma criança. Ele não sorri, ele até franze a testa para mim. Mas quando eu o deixo olhar no espelho, a criança ri, ele até brinca com ela mesma. É por isso que quando alguém está demorando a se olhar no espelho e só se olha, sem se importar com seu ministério, desde que se pareça bem, eu sou muito bonito, eu não me importo com todos vocês, não tenho nenhuma preocupação nesse mundo, eu não consigo te ver. Eu não vejo vocês. O importante é que eu pareça bem. Quem é bonito? Eu. Eu e mais ninguém. Quem é bonita? Olhe pra mim. Se você não olhar pra mim, eu vou chorar. Ele não consegue ver nada. Ele só se vê. É triste quando você está no primeiro passo, certo? Você só sentirá isso quando já estiver no topo, mas aqueles que permanecem ao primeiro passo é tudo o que sabem. Todos os egoístas digam amém. Você já aprendeu. Aleluia! Aleluia! Eles pertencem aqui. Essas são as pessoas egoístas. Você vai ser chamado de egoísta. Eles pertencem a esse lugar. Essas são as pessoas egoístas. Quando o tópico não é sobre eles, eles não gostam. Se eles não são o tópico, eles não gostam. Quando você critica as ações deles, eles também não gostam. A única consideração é ele próprio. Se houver uma bênção financeira, a primeira consideração é ele próprio. Que sapatos eu vou usar? Que roupa eu vou vestir? Preciso de uma maquiagem. Eu já estou linda? Eles praticam seu sorriso na frente do espelho. Quando ela assistiu a um culto na igreja, ela já está observando se as pessoas estão olhando para ela. Ela não ouve a pregação, ela só importa consigo mesma. É uma pessoa que quer chamar a atenção sendo fofa. É uma pessoa que quer chamar a atenção querendo ser fofa. Se você permanece nesse tipo de estilo de vida, não é uma vida miserável? Que vida miserável! Hoje em dia, muitas pessoas foram enganadas por isso. Existem obreiros que estavam aqui, mas que agora eles se foram. Onde estão as pessoas que ficaram aqui, que não quiseram dar o terceiro passo? Eles ainda estão tentando ser bonitos. Onde eles estão agora? Um deles encontrou um velho tarado no shopping. E o homem disse a ela, mulher, você é tão bonita. E a mulher imediatamente gostou e o coração dela começou a bater mais rápido, porque isso que ela estava procurando. Sério? Porque ela permaneceu aqui. Ela só quer esse nível, porque é isso que ela está procurando. Mas eu não disse que ela é linda. Eu disse a ela. Você sabe o que eu disse para ela? Você é infantil. Ela não gostou disso. Quando se trata do agente usado por Satanás, mulher, você é tão bonita. Imediatamente o seu coração bate mais rápido, seus olhos brilham. E o que ele fez? Eu vou te dar uma oferta para se tornar uma garota da capa de revista. E ela mordeu a isca. O dia de ação de graças e o acampamento dos obreiros chegaram, ela não veio. Onde ela está agora?
Ela agora está no campo de treinamento da garota de revista, pousando seu corpo. Esse é o resultado de ser egocêntrico. Esse é o resultado de ser egocêntrico. Ela vai morrer sem fé, imagine. Ela já tem 10 anos no ministério e não quer subir aqui. Porque quando você já está aqui, a única pessoa bonita é apenas a Deus. Porque Ele é o único que você seguirá. Aqui, mesmo que você não esteja bem preparado, quem é bonito para você? Você vai dizer, o Pai. Aqui embaixo, quem é bonito? Eu. É por isso que Deus não quer que você permaneça lá. Se você permanecer lá, você é como um ramo fraco que é alimentado a Satanás. Aleluia! Imagina isso. Você deve ser usado por Deus para alcançar o último passo. Mas agora você está pousando com seu corpo, usando sutiã e biquíni. E ela ainda gostou disso. Enquanto ela caminhava, todas as câmeras focaram nela. Não importa que ela esteja nua, contanto que ela seja o centro das atrações aqui. Não importa, mesmo que eu esteja nua. Tudo bem. Ela já andava assim quando estava aqui. Eu disse a ela, anda direito. Você não pode andar naturalmente? Quando ela se levantou, o sorriso dela estava bem estampado. As pernas dela bem expostas. É por isso que é necessário crescer. Porque a salvação está aqui em cima. A salvação pode ser alcançada quando você está aqui no topo. Quando você chegar aqui, verá apenas Deus, mais ninguém. Você está aqui quando Deus te deixou cair. O propósito dele é salvar as almas que estão lá embaixo. Salve aqueles que estão no primeiro nível, salve aqueles no segundo nível, aqueles no terceiro nível. Traga todos aqui. Se você foi enviado para aqueles que não foram convertidos, assim como eu prego para eles, digo a verdade, compartilho o evangelho com eles, oro por eles por sua cura. O propósito de Deus é que eu possa ganhá-los, possa levantá-los e trazê-los à maturidade espiritual, quando eles receberem Jesus Cristo não apenas como Salvador, mas também como seu Rei. Essa é nossa missão. Esse é o nosso propósito, porque devemos andar nessa verdade. Aleluia! É por isso que o Senhor nos deu esse crescimento, que é da natureza espiritual. Ele quer que a gente supere, porque quando você segue os passos do crescimento espiritual até a maturidade espiritual, você pode superar tudo isso. Mas se você permanecer lá, você não superou nada. Agora você estará tomado por isso. Você morrerá na sua fé. E você se verá condenado, e você se verá desviado, e se verá como um ramo cortado da videira. Há tristeza e miséria para aqueles que o desobedecem. Cristo nos deu a chave da obediência, porque realmente nos arrependemos e prometemos que nossa velha natureza pecaminosa deve morrer e que Cristo deve viver em nós. Vejam bem, você não pode ser confiável se estiver aqui. É possível? Você não será confiável àqueles que estão aqui. Como você pode confiar naqueles que estão aqui? Naqueles que são egocêntricos? Você dá a eles um telefone celular. O que eles farão? Mensagem para o meu amor. Você dá um celular para eles? Quando você lê o histórico deles, é tudo: tome cuidado, eu te amo, eu sinto falta, vamos nos encontrar lá, vamos nos encontrar aqui. Deus deu a você para você propagar as boas novas no trabalho dele. E o que acontece? É que elas desaparecem apenas por causa de mensagens de texto e tudo mais.
Tem algumas pessoas que têm celular aqui dentro do nosso espaço. Você pensaria que eles usariam isso para o Senhor, mas eles usaram de outra maneira. É tudo uma mensagem para o meu amor. Para que eles não sejam ouvidos, eles apenas trocam mensagens de texto. Vamos nos encontrar lá em cima? Onde? Lá no centro do shopping, Park Shopping. O telefone dado pelo Senhor foi usado não para propagar as boas novas, mas eles usaram para se destruir. Eventualmente, o celular será a causa de sua queda. É por isso que o diabo está distribuindo o celular. Mas se o seu celular foi entregue a quem está aqui, no último passo, ele já superou ou até deixou a vida para trás, principalmente os celulares. Onde eles vão usar isso? Pelas obras do Pai. Quantas almas você já batizou? Ela mandou uma mensagem para sua colega de trabalho. E o que ela disse? Onde podemos nos encontrar para nossos estudos bíblicos? Quantas almas serão batizadas nesse sábado? Por quê? Eles podem ser confiáveis. Isso não será usado para besteiras. Enquanto nesse outro caso, você dá a ele um celular, todos eles vão assistir vídeos com classificação maior de 18 anos. Que tal aqui? Você dá a eles um celular. O que eles vão ouvir? Hora da Verdade, Powerline e algumas novidades. Então, irmãos e irmãs, eles inclusive vão mostrar aos vizinhos para que todos sejam convertidos. Aleluia! Há uma diferença entre a infância que você precisa deixar, porque se você permanecer lá, você não pode ser confiado por Deus. Não há salvação lá. A salvação só pode ser encontrada aqui para aqueles que são espiritualmente maduros. Aqueles serão trazidos apenas para o céu. Como você pode ser trazido para o céu se você ainda faz suas necessidades nas calças? Como você pode ser levado para o céu? Você está nesse nível e deseja ir para o céu. Você está no céu, irmãos e irmãs, e está usando o telefone celular. Para quem está mandando mensagens? Satanás, vem aqui para o céu. O Senhor ficará chocado ao ver Satanás aqui no céu. Por que você está no céu? Alguém me mandou uma mensagem para eu vir aqui. Olha só, é por isso que você não será levado aqui para o céu. Somente aqueles que são confiáveis serão levados para o céu. A Bíblia disse, Jesus Cristo disse isso. Estou voltando rapidamente e a minha recompensa é comigo para recompensar a cada homem de acordo com a sua obra. Obra. Todo mundo diz obra. Aqueles não são obreiros. Esses são obreiros. Eles são os únicos que receberam as recompensas. Os obreiros no Espírito. E você será recompensado por suas obras, suas ações. Não eles. Todos os obreiros em Espírito que estão aqui em cima. Eles receberão a recompensa. Portanto, eles são os que irão para o céu. O reino dos céus. Essa é a razão pela qual existe o reino de Deus aqui na terra. Porque se Deus não tiver um reino na terra e uma pessoa fosse direcionada ao reino de Deus no céu, é isso que aconteceria. Muitos cairão do céu para essa terra. Começando com aqueles que foram batizados antes, se todos fossem direcionados para o céu, muitos cairão. Teria muitas pessoas indo à igreja toda machucada. Por que você está assim? Eu caí do céu e bati minha cabeça. O outro não pode andar direito. Por que você está andando assim? Eu caí do céu e bati a minha perna. Por que eles não deixaram você entrar? Porque eu ainda preciso passar aqui. Por quê? Eu ainda preciso ser ensinado. É por isso que existe um reino de Deus aqui na terra. Para aqueles que são perfeitos. O outro andava como um homem aleijado. Por que você ainda anda assim? Eu caí e bati a lateral do meu corpo. É por isso que existe o reino de Deus aqui na terra. Para você passar por aqui primeiro. Há um professor aqui que lhe ensinará tudo
E se você passar, será levado para lá. É por isso que eu não guardo nenhuma palavra sobre quais são os passos que você deve tomar para seguir e para nos encontrarmos no céu. Quem quer ir para lá? Eu sou o caminho. O que ensino é a verdade. E o que eu ensino é a vida. É por isso que você deve me ouvir. Aleluia. É por isso que Cristo nos deu a chave da obediência. Porque realmente nos arrependemos e prometemos que nossa natureza pecaminosa deve morrer e que Cristo deve viver em nós. E como você pode morrer se você é tão egocêntrico e está cheio de si mesmo? Quando você está cheio de si mesmo, você é chamado de egocêntrico, egoísta. Quando você está cheio de Cristo ou cheio do Espírito, você é chamado como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você está coberto pela vida dele. O novo Espírito está em você. Eles não podem mais ver você, a não ser Ele. Você diminui a Deus, que eu diminua e que o Pai cresça na minha vida. A vida dele cresceu. Deus cresceu em você. É por isso que você será capaz de superar os sofrimentos desse ministério, como perseguições. A maioria aqui era trinitário. Eles eram todos contra mim, mas muitos deles foram iluminados. Se você é realmente o Filho de Deus, seus olhos serão realmente abertos. Não se preocupe. Quando você é filho do Pai, o Pai realmente abrirá os seus olhos para a verdade. E a maioria das pessoas acreditava na doutrina de 3 deuses. E nunca foi bíblico. Não está na Bíblia. É por isso que não falo sobre a Santíssima Trindade. Porque não está na Bíblia. Mostre-me a palavra Santíssima Trindade na Bíblia e amanhã pregarei isso na minha transmissão do Powerline. Mas você não pode me mostrar isso. Não ousarei pregar, porque tenho medo do aviso em Gálatas 1:8-9. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Prefiro seguir os ensinamentos dos apóstolos e de Jesus Cristo do que formular os meus próprios ensinamentos, embora seja tão popular, mas não seja bíblico. Eu tenho medo de te levar ao caminho errado. Eu vou me ater ao que a palavra de Deus disse. Em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos ficar aqui. Não nos separemos da palavra de Deus. Somos contra a maioria, mas não me importo. A opinião pública nunca salvará você. A opinião pública não é nada comparada à verdade. Por causa da verdade, Jesus Cristo foi crucificado. Por causa da verdade, Ele morreu. E Ele se entregou pelos pecados de muitos. Mas por causa disso, Deus deu a Ele um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nome acima de todos os nomes. Amém? Não há outro nome dado sobre o céu pelo qual devemos ser salvos. Qual é esse nome? Não há outro nome que foi dado sobre o céu, pelo qual devemos ser salvos, e esse é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que deve ser pregado. Não aqueles ensinamentos imorais que não foram ensinados por Deus, que eles adoram. Se fosse assim, nos tornaríamos assim como os israelitas, que foram à Babilônia e fizeram imagens esculpidas e foram adoradas por todos. Isso é para todos vocês que adoram imagem esculpida da Santíssima Trindade. Nós não adoramos isso. Quiboló é uma seita. Seita aos seus olhos. Prove isso e eu vou adorá-lo imediatamente. Mas se você não me mostrar o que você quer que eu adore, cala a boca. Por quê? Você é uma seita? Porque você ensinou que não está nas Escrituras? Não conseguem mostrar nem um versículo. Eu já lhe disse, Jesus Cristo ensinou isso. Você não consegue me mostrar nada. Paulo ensinou isso? Nada. Os profetas como Jeremias e Isaías ensinaram isso? Nada. E você quer que eu ensine isso me forçando? Eu não quero. Você me chamou de seita. Essas pessoas no mundo estão cheias de tolices.
Eu sou uma seita, mas sou eu quem ensina a verdade. Pergunte-me qualquer coisa sobre as minhas pregações, e você pode encontrar tudo isso nas Escrituras. Aleluia! Aconteça o que acontecer, este reino permanece como um reino para sempre, porque se baseia em uma rocha inabalável. E essa rocha é Jesus Cristo. Aleluia! Não importa o que aconteça, esse reino é o reino de Deus para todos sempre. E seu reino e domínio são eternos. Isso nunca vai acabar. É para sempre. Foi isso que nos foi dado, nossa herança. Somos tão abençoados onde estamos agora. Portanto, a vida de Jesus Cristo é um exemplo do Pai para seguirmos. Ele foi obediente a Ele até a morte. Como você pode ser obediente a Ele quando você é egoísta? Se Jesus Cristo estivesse aqui, Ele seria o mais egoísta. Ele não morreria pelo Pai. Mas Ele veio aqui. Quando Ele veio, o que Ele disse? Não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita, Pai. E quando o Pai lhe mostrou sua visão para o Calvário, isso significa que você deve ser altruísta, deve dar a sua vida. Alguns conseguem dar às esposas, especialmente se a esposa deles é uma chatice. Senhor, eu sacrificarei. Aqui está minha esposa. Aqui está meu irmão, ele realmente deveria morrer mesmo, Senhor. Mas o Pai não recebeu nenhum sacrifício, ele se sacrificou. Ele era tão amado pelo Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele era tão amado pelo Pai, puro e o mais especial. Ele se entregou como sacrifício. Esse é o melhor de todos. Se ele não tivesse ascendido ao quarto nível, como ele se sacrificaria? Como ele faria isso? Ele foi tão altruísta quando veio. Não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Então, mesmo que seja a vida dele, ele a sacrificou. Tudo o que ele pôde oferecer ao Pai, ele ofereceu. Qual é a maior oferta? Seu corpo foi sacrificado para que seu sangue nos salvasse e lavasse nossos pecados. Então, Deus se entregou através do Filho. Aleluia! Agora, se você permanece um bebê, como você pode se oferecer? Você nem sabe o que é uma oferta. Então ele se entregou. Ele foi obediente até a morte. A Bíblia diz que o suor dele desceu da testa até as bochechas e caiu no chão, porque ele estava lutando contra o Espírito. Mas o Espírito de Deus diz, não, deve ser o seu corpo, você deve sacrificá-lo. O que o Filho disse? Não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita, Pai. Aleluia! 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 Todo mundo diz, louvado seja o Pai. Tendo o espírito de obediência, Jesus foi capaz de dizer, não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Quando olhamos para o que ele fez no jardim do Getsemane e finalmente para o seu sacrifício final no Calvário, vemos o fundamento de nossa fé e esperança cristãs. Essa fundação é mais firme que uma rocha. E esse é o fundamento que o Pai quer que você se apoie. Quando dizemos rocha, isso transmite a ideia de força, potência, durabilidade e estabilidade. Precisamos nos apoiar na rocha. Quando falamos sobre rocha, isso é poder e compromisso. Não pode ser influenciado. Nada de ruim vai acontecer. Esta é a razão pela qual Jesus Cristo é chamado de a rocha das eras. Ele é a rocha das eras que podemos nos apoiar até agora. Cada um de nós precisa subir aqui e ser feito rocha na defesa. Rocha em poder. Você não pode ser influenciado. A denominação está apenas aqui. Religião e denominação estão apenas até aqui. É por isso que ninguém pode ser confiável aqui. Deus pegou seu filho
e o trouxe aqui nestes 2 degraus. Ele disse: filho, siga-me, mesmo que seja difícil. Eu o segui, estava vivendo a sua vida. E agora me foi confiado a evidência. Ele quer que todos vocês também deem um passo como eu, para que o mundo inteiro seja confiado a todos vocês. Que antes dele governar aqui, já fomos ensinados. O Pai nos treinou, o Pai nos disciplinou, o Pai nos equipou para nos qualificar nesse serviço, para reinar com Ele como reis e princesas no reino por 1000 anos. Aleluia! Portanto, seja no seu estágio de infância, em seu nível de fé, na infância, na adolescência e na maturidade, você nunca se sentirá fraco em sua fé se permanecer na rocha das eras. Em vez disso, você terá força e poder do Senhor. Estamos salvos porque estamos fundados sobre a rocha. Deixe as ondas rolarem, a escuridão ameaça o céu e deixa toda a oposição e perseguição ser lançada contra nós. Estamos seguros e protegidos porque estamos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o nome acima de todos os nomes. Isso significa que não existe um nome tão poderoso que possa aparecer em seu nome. Não há nome na terra que possa vir acima do seu nome. Aleluia! Essas são as características que Ele quer para os seus filhos. Cada um de nós é uma rocha. Rocha que será confiada. Amém? Cada um de nós, jovens, adultos, todos nós somos rocha que foram confiadas, duráveis, obreiros no Espírito. Todos digam, obreiros no Espírito. Eles não se ofendem. Eles não podem se ofender. Alguns, quando a mãe é atingida, não se ofendem. Essa é minha mãe. Essa é minha esposa. Mas quando se trata deles, eles se ofendem. Quando se machuca, fica ofendido. Mesmo que seja você mesmo, contanto que seja a vontade do Pai, se machucar, não se ofenda. Se entregue. Se você ainda se ofende, você ainda não está aqui em cima. Quando você não fica mais ofendido, você caminha na vontade dele. Louvado seja o Pai. Você é um vencedor. Seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Seu nome está escrito no livro da vida. Esses estão caminhando pela fé. Isso não foi dado a outros. Isso foi confiado apenas a nós. Ele disse, não tema, pequeno rebanho, pois é um prazer de seu Pai dar-lhe o reino. Todas as pessoas do reino, vamos nos erguer para nos tornarmos rochas. Nossa força, poder e durabilidade. Seremos confiáveis onde quer que formos designados. Eles não deixaram o Pai. Eles não traíram o Pai. Vamos bater palmas para o Deus vivo. Mas agradeço ao Pai que o Pai nos deu a razão de nos alegrar. O Pai nos deu a razão de gritar a vitória em seu nome. Ele nos deu a razão de existir e ser usado como um instrumento para a sua glória, porque Ele nos deu esta revelação. Isso significa apenas uma coisa. O Pai olhou para nós com amor e Ele nos deu o seu favor. Vamos valorizar isso. Vamos amar isso. E não falharemos com Ele. Não falharemos com Ele. Vamos nos levantar. Vamos ter confiáveis. Não vamos falhar com Ele. Devemos permanecer fortes, confiáveis.
Seja o que for que nos foi confiado, vamos nos apegar a isso. Se somos vistos ou não, enquanto nos for confiado, devemos nos apegar a isso. Aleluia! Porque Ele nos amou e precisamos amá-lo também. Vamos agradecer a Ele com temor em nossos corações e dizer: obrigado por sua confiança em nós, Pai, por ter nos dado o seu amor e favor. Aleluia! 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 Vamos todos ficar de pé. Vamos louvar o nosso Pai Todo-Poderoso. Pai, obrigado por esse momento em que o Senhor nos deu a mensagem e, principalmente, a confiança que mais uma vez nos trouxe o seu maná abençoado, para que não fiquemos estagnados em nosso crescimento espiritual, mas daremos um passo até alcançarmos a maturidade espiritual, para que o Senhor possa nos usar como seus instrumentos para a sua glória e poder em seu reino aqui na terra. Por todas as obras, ó Senhor, e pelo seu maná hoje à noite, devolvemos toda a glória a Ti, no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Vamos louvá-lo mais uma vez. Vamos dar-lhe a glória.